Nessa aula, a gente vai aprender sobre endereços IP, MAC e ARP. Começando então pelos endereços IP, basicamente o endereço IP ele é um identificador daquela máquina da rede, certo? Então, por exemplo, eu sou a máquina A, eu quero falar com a máquina B, eu vou descobrir o IP da máquina B e aí sim eu mando uma informação para essa máquina, beleza? O endereço IP ele fica a nível lógico e virtual, então podendo ser tanto estático ou dinâmico. Lógico ou virtual no sentido de a gente poder configurar ele virtualmente pelo computador, e estático ou dinâmico, por exemplo, aqui tem um exemplo de IPv4, né, que normalmente é dividido em 4 octetos, então 192, 168, 110. E aqui, se esse IP, por exemplo, ficasse atrelado sempre à mesma máquina, a gente chamaria de IP estático, mas também tem casos de rede que usam, por exemplo, o protocolo DHCP para setar IPs dinamicamente. Então, às vezes, se tu reiniciar a máquina e o servidor DHCP resolveu trocar teu IP pode mudar, né, conforme o tempo. Tem algumas vantagens de ter ambos os IPs, mas normalmente o estático é o melhor, porque daí se tu vai fazer algumas configurações baseadas em IP, por exemplo, tu vai estar sempre configurando a mesma máquina, beleza? E aqui então seria um exemplo de IPv6, né? A diferença é que vocês percebem que no IPv4 as possibilidades, né, elas vão de 0 a 255 para cada partezinha dele, então aqui eu posso ir de 0 a 255, aqui eu posso ir de 0 a 255, aqui e aqui. Opa, pulei sem querer. E é claro, né, dificilmente vai começar com 0 e tal, mas isso a gente aprende depois. E o IPv6 ele tem muito mais possibilidades porque além de 4 octetos, que a gente chama, né, porque são octetos na real em binário esses números, né, são 8 octetos, são 8 valores, e daí se você levar 2 a 8, já que é um octeto em binário, o valor é 0 ou 1, e como são 8 possibilidades, então ficam 256 possibilidades que vão de 0, como eu comentei, que pode começar em 0 a 255, beleza? O IPv6 tem mais possibilidades porque tem muito mais campos e também, e aqui inclusive é uma abreviação dos campos que estão aqui no meio, mas a gente não precisa entrar nesses detalhes, e ele também pode usar letras, né, de A a F, então basicamente seria uma anotação hexadecimal aqui, né, que vai tanto de 0 a 9 até A a F. O uso do IPv6 ele vem para prevenir que o uso do IPv4 seja esgotado, porque existem diferentes IPs para IPs privados e públicos, e a gente vai falar disso, mas basicamente a gente tem tantos dispositivos que se a gente usasse apenas IPv4 não teriam IPv4 suficientes para né, atribuir a todos os dispositivos que estão na internet hoje em dia. Então por isso aí que veio a invenção do IPv6, mas nem todo dispositivo ainda tem a capacidade de usar né, esse tipo de tecnologia, mas cada vez aí mais ela vai sendo adequada ao dia a dia, né, às novas tecnologias. O outro tipo de endereço, que também é um endereço, então, a gente tem aqui o MAC address, e daí o MAC address é um endereço físico. E normalmente ele é estático, então você não consegue mudar o MAC address, a não ser que você faça lá uma mudança assim, não natural, né, não intrínseca, né, à existência do MAC, então não é para tu mudar o MAC address, mas tu pode mudar o MAC address virtualmente, aí teria até um exemplo de ataque chamado ARP spoofing, mas, enfim, não precisamos entrar nesses detalhes também, mas basicamente o MAC address então ele é físico, então ele meio que vem já com o dispositivo, né? O próprio fabricante já aloca aquele MAC address naquela máquina, naquele dispositivo, no hardware. E aqui é basicamente um exemplo de MAC address. Normalmente aqui os três primeiros campos representam o fabricante. Então tu consegue reconhecer normalmente o fabricante pelos três primeiros campos e os três últimos aqui, eles então eles identificam, né, aquele dispositivo em si. Fazendo uma analogia então aqui sobre o protocolo ARP. Basicamente, lembram que eu comentei que a gente precisa saber onde é que aquele endereço IP está, certo? Porque a gente não sabe. Né? A gente sabe que talvez a gente tenha que mandar para esse endereço, mas a gente não sabe aonde que ele está, para quem eu envio aquela informação, para qual máquina, certo? E é por isso então que vem a existência do protocolo ARP. O protocolo ARP basicamente, ele serve para tu descobrir então aonde que o endereço IP está localizado fisicamente. Então, vamos fazendo a analogia do carteiro aqui. Vamos supor que o carteiro, então, que nós, né, vamos supor que a gente é o carteiro, a gente quer enviar uma informação para a máquina 192.168.0.100, tá? Mas onde é que está esse IP? Qual máquina possui esse IP? Então, a gente manda um ARP de broadcast, que chama, que basicamente seria então o broadcast, quando eu falo, é quando você envia tipo, informação para todas as máquinas na mesma rede, tá? Então, basicamente, eu vou mandar para todas as casas aqui. Então, eu vou pedir para todas as casas, né? Quem tem o endereço 100, né? Quem tem o endereço 92.168.0.100. Então, eu envio para todas as máquinas e percebam que cada uma tem o próprio MAC address, então o próprio endereço físico. E daí as casas vão me responder, ó, eu tenho
né, esse endereço IP, pode enviar essa informação para cá, e a casa aqui então falaria que não é com ela esse endereço, então a gente acabaria aí, né, direcionando a mensagem para essa casa. E agora, como a gente já sabe que essa casa aqui tem o IP 100, a gente não precisa mais ficar mandando ARP. A gente pode salvar essa informação no que a gente chama de ARP Table. Então, a próxima vez que eu precisar mandar uma mensagem para o endereço 100, eu já sei que é nessa casa aqui, mas obviamente, constantemente a própria rede vai atualizando os MAC headers, porque como eu falei, os IPs podem ser dinâmicos, então pode ser que esse IP aqui nem sempre vai estar nessa casa. Beleza? E só explicando aqui então um pouco melhor o broadcast, por exemplo. A gente quer novamente enviar então a mensagem para o IP terminando com 100, e daí a gente manda então um ARP a nível de broadcast. E daí o MAC address de broadcast é basicamente esse aqui. Então a partir do momento que o roteador ele receber uma mensagem da gente com o destino com essa característica aqui, FF, ele vai saber que isso aqui é uma mensagem de broadcast e vai direcionar então para todas as máquinas na rede para descobrir então quem tem aquele IP. Basicamente então a gente está pedindo aqui, aí a máquina que tem aquele IP vai responder, então eu tenho, não é comigo, e aí enfim a gente manda a mensagem para ela. Nesse caso aqui, né, já não seria mais o MAC de broadcast, e sim, fazendo a correção aqui ao vivo também, a gente poderia, opa, não é aqui, deixa eu dar um Ctrl Z não funciona, aqui. Então basicamente aqui esse MAC address, né, aqui seria esse MAC address. Então na hora que a gente vai enviar aquela informação, a gente manda não para esse cara aqui, e sim para esse MAC address aqui, beleza? Aí falando um pouquinho sobre classes de IP. Basicamente as classes de IP, elas servem para a gente conseguir diferenciar os IPs de forma mais fácil. Então, a gente tem o range de IPs privados e IPs públicos, e a gente vai entender a diferença também desses IPs, né, do que categoriza um IP privado e um IP público. Mas basicamente, então um IP privado, a gente tem as classe A, classe B, classe C. Também existe a classe D e a classe E, mas elas não são tão populares assim, acho que não cabe conhecer agora. A classe A, então, basicamente vai do 10.0.0.0 até o 10.255.255.255. Aí percebam que cada octeto, e a gente representa o octeto, né, cada divisão por ponto aqui, pode ir de 0 a 255, e a gente chama de octeto porque são 8 valores binários, né? Então um octeto pode representar assim, ó, por exemplo, 0, 1, 1, 0, até dar 8 vezes, né? Então, por exemplo, isso aqui seria um octeto, tá? E daí, se a gente pegar esse valor aqui, que é um binário, e transformar, ele vai dar algum valor entre 0 e 255. Inclusive, se a gente dá 1 em todos, inclusive são duas possibilidades, né, para cada valor, 0 ou 1. Então, se a gente pegar 2 e ele vai isso aqui a 8, vai dar 256, tá? Que é um número que a gente pode colocar aqui, né? 256 possibilidades, porque a gente começa em 0 e não começa a contar em 1, tá? Então, por isso que a gente chama de octetos. E basicamente é isso, então, a classe A. Beleza? Então é muito comum que, por exemplo, tu acesse uma rede Wi-Fi lá e tu quer ver o teu IP do teu celular, por exemplo, vai ser 10.10.10.3, por exemplo, tá? Esse seria um exemplo de IP de classe A. O IP de classe B vai de 172.16.00 até 172.31.255.255. Então, vamos fazer um exercício rápido aqui. Eu vou botar dois IPs aqui. Então, por exemplo, esse. E aí você vai me dizer qual vamos ver aqui. Tal. Qual desses aqui faz parte da classe B e qual é um IP... Todo IP que não está aqui dentro ele vai ser considerado um IP público, tá? Fora os da classe D e classe E, mas a classe D normalmente começa em 200 e pouco, né, no primeiro dígito aqui. Então, por isso que não é a situação aqui, tá? Então, qual desses faz parte da classe B? Esse aqui, né? Porque esse aqui está entre 16 e 31, aqui o segundo octeto. Então, beleza, ele faz parte. Agora, esse aqui, como o segundo octeto não está dentro do 16 e 31, ele é um IP público. Então, ele não é um IP privado. Beleza? Deixa eu apagar aqui. E aí, a classe C é de 192.168.00 até 192.168.255.255. Então, é muito provável que na tua casa aí, tu tenha o teu IP do teu computador, e a gente vai aprender a ver o IP das nossas máquinas depois. Algo assim, por exemplo, 100 aqui. E é muito comum também que o teu roteador ele esteja nesse range aqui, ó, 192.168, no range não, né? Nesse IP aqui, ó, 1. Porque normalmente o primeiro IP
disponível para host da máquina é alocado ao roteador, tá? Sim, o primeiro IP aqui seria esse, né? Só que esse aqui é um IP especial que é alocado para identificar a rede. Por isso que normalmente o primeiro IP de um range assim, né, que a gente chama de rede, de subrede, ele não pode ser alocado, né, o primeiro nem o último, tá? Então nesse caso aqui, nem o último IP, que se a gente colocasse aqui, dependendo da máscara, seria esse IP aqui mesmo. Mas depois a gente vai entender o uso de máscaras também e saber qual é o último IP, por exemplo, de uma rede, que normalmente o último IP da rede, então, é alocado ao endereço de broadcast, que nem tem no Mac, que nem tem aqui no protocolo ARP, a gente tem aqui o endereço de broadcast do Mac, do MAC address, a gente também tem o endereço de broadcast dos IPs, que normalmente então é o último endereço da rede. E aí, os IPs públicos, basicamente é o que não está aqui. Então, tem algum exemplo aqui do DNS público da Google, 8.8.8.8. Tem um exemplo aqui do servidor DNS da Cloudflare, 1.1.1.1. E aqui um dos IPs do servidor da Google. Percebam, né, que começa em 172, mas está fora do range de 16 a 31. Então, sim, é um IP público. Para finalizar, a gente tem os IPs especiais. Então, lembram que na aula lá, eu acho que estava explicando comandos em background, eu pinguei esse IP aqui. Basicamente esse IP aqui significa a tua própria máquina. Então se eu acessar lá o navegador e acessar esse IP, e eu estou hospedando um site, eu vou acessar meu próprio site. Se eu não estou hospedando nada, eu não vou acessar nada porque provavelmente não tem nenhuma porta aberta na nossa máquina que eu consiga acessar pelo navegador. E aí só uma resolução do protocolo 127.0.0.1 é o que a gente chama de localhost, tá? Isso aqui é feito através do DNS, que é um protocolo que a gente vai aprender também. O 0.0.0, ele também é um IP local, que a gente usa para não especificar uma interface específica. Então, por exemplo, se a gente quer subir uma aplicação, um servidor web, se a gente subir no endereço 127.0.0.1, ele vai ser subido, né, ele vai ser acessível somente pelo nosso próprio endereço, porque a gente está subindo nesse IP, somente a gente tem acesso à nossa própria máquina, então só a gente consegue acessar isso aqui. Se a gente quer que outras pessoas acessem a nossa máquina, por exemplo, acessando o nosso IP 192 lá, nosso IP interno 92, 168, 1.1, e a gente quer que, por exemplo, a outra máquina que está na minha rede, a máquina X, consiga acessar esse IP aqui, a gente vai setar esse IP aqui, né, essa interface aqui, esse IP específico aqui, como o IP que a gente vai hospedar o servidor. Então todo mundo que tem acesso ao nosso computador, claro, né, se a gente abrir nossa própria máquina, nossa rede local, a internet não vai ter acesso, mas outras máquinas que estão na minha rede, tipo a rede X, a rede Y, a rede Z, a máquina X, né, a máquina Z, vão conseguir acessar, né, se a gente determinar esse IP aqui. Beleza? E também tem esse IP aqui que é um IP de broadcast também, tá? Você tem um IP de broadcast que normalmente é o último IP da rede, que pode ser tipo 192, 168, 255, 255, que nem esse IP aqui, ó. Isso aqui poderia ser o IP de broadcast, porque era para ser um 5, mas vocês entenderam, é basicamente esse exemplo aqui. Mas também tem esse endereço especial aqui que basicamente também funciona como um endereço de broadcast em algumas situações. E isso pode aparecer também em casos quando você está configurando uma máquina através de DHCP e ela ainda não pegou IP, ou quando você está botando uma máquina e ela ainda não pegou IP. Tá? Esse IP pode surgir em algumas ocasiões. Falando um pouco então sobre a diferença de rede privada e rede pública. Basicamente, a rede privada, então, a gente tem aqui IPs privados, obviamente, então 192, 168, 192, 16803, 192, 16804, e essas máquinas aqui elas se comunicam, né? Nesse caso aqui, então a gente vai mandar, por exemplo, as mensagens para o roteador e o roteador vai fazer o tráfego das mensagens, né, na rede, então elas se comunicam, certo? E o roteador então tem o IP 192.168.0.1. Só que quem está de fora dessa rede, por exemplo, o meu amigo está lá na casa dele, se ele tentar acessar esses endereços, ele não vai conseguir, porque isso aqui é uma rede privada, ela só funciona localmente, só funciona nessa situação aqui, certo? Ela não vai ser acessível por fora da internet, por isso que as nossas máquinas são protegidas de certa forma, né? E até o nosso próprio IP é protegido, tanto o interno, até o público é protegido pelas próprias provedoras da internet, mas enfim, esse IP aqui do nosso roteador, por exemplo, ninguém vai conseguir acessar internamente, beleza? Então esse é o conceito de rede privada. Agora, por exemplo, quando a gente vai a nível público, quando a gente quer comunicar com a internet, aí a nossa rede privada continua sendo privada, mas, por exemplo, a gente quer conversar com a internet. Aí, a partir do momento que a máquina do IP interno quer conversar com a internet, a gente manda a mensagem para o roteador já faz esse processo de converter o nosso IP num IP público, que normalmente vai ser o IP que a provedora forneceu para você, tá? E daí esse aqui seria seu IP público que vai acessar outros endereços públicos. E daí acessando outros endereços públicos, fazendo o processo inverso. Então,
Vamos supor que isso aqui é um servidor nosso hospedado, alguém vai mandar mensagem para a gente, né? Ou não precisa nem ser necessariamente um servidor, né? Pode ser só o nosso computador. Alguém vai mandar mensagem para a gente, a mensagem vai bater no nosso IP público, vai cair no nosso roteador, o nosso roteador vai fazer o processo de conversão desse IP público para o IP privado, que a gente chama, que é através do protocolo NAT, que a gente chama. E daí sim, a partir do momento que essa conversão foi feita, o pacote é roteado, né, para a nossa máquina final, certo? Então, por isso que essas máquinas aqui elas são protegidas, né, pelo gateway, né, pelo roteador que está na frente. Então, essa seria a diferença de uma rede privada de uma rede pública. Se a gente não tivesse um roteador fazendo essa comunicação com a internet, tanto a gente não conseguiria acessar a internet, tanto quem está de fora não conseguiria acessar as nossas informações, tá? Não que elas consigam agora, mas é claro, né? Se você quer comunicar com o servidor, por exemplo, o servidor tem que comunicar com você, por isso que tem essa comunicação, certo? Mas não quer dizer que, por exemplo, também, só porque a gente acessa a internet, que alguém consegue acessar as nossas máquinas. Não é nesse sentido. Beleza? Então, basicamente essa seria a diferença de rede privada para uma rede pública.